Lembre-se de dar o joinha e se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo os audiobooks mais incríveis para você. Seja muito bem-vindo e vamos nos deleitar com os sons da leitura. Capítulo 24. Silenciosamente, o aeromóvel cruzava a fria escuridão, a única luzinha acesa nas trevas profundas da noite de Magratea. O veículo voava depressa. O companheiro de Arthur parecia absorto em seus próprios pensamentos, e nas duas vezes que Arthur tentou puxar conversa com ele, o velho limitou-se a perguntar-lhe se estava tudo bem com ele, e a coisa ficou por aí mesmo. Arthur tentou calcular a velocidade com que estavam se deslocando, mas a escuridão lá fora era absoluta, não havendo, assim, qualquer ponto de referência. A sensação de estarem se movendo era tão suave que era quase possível acreditar que estavam parados. Então apareceu ao longe um pontinho de luz, que em poucos segundos já havia crescido tanto que Arthur concluiu que o ponto estava se aproximando deles a uma velocidade colossal. Tentou discernir que espécie de nave seria. Olhava, mas não conseguia perceber nenhuma forma definida. De repente soltou uma interjeição de pavor quando o aeromóvel perdeu altura no movimento súbito, parecendo estar prestes a chocar-se de frente com o outro veículo. A velocidade relativa dos dois parecia inacreditável, e antes que Arthur tivesse tempo de respirar, tudo já havia terminado. Quando deu por si, Arthur viu que estavam cercados de uma luminosidade prateada incompreensível. Virou-se para trás de repente e viu um pequeno ponto preto diminuindo rapidamente na distância, e levou alguns segundos para entender o que havia acontecido. Haviam entrado num túnel subterrâneo. A velocidade relativa colossal fora simplesmente a velocidade do aeromóvel em relação a um buraco no chão, a boca do túnel. A luminosidade prateada era a parede circular do túnel que eles agora estavam percorrendo, a algumas centenas de quilômetros por hora. Apavorado, Arthur fechou os olhos. Depois de um intervalo de tempo que ele sequer tentou avaliar, sentiu que estavam perdendo um pouco de velocidade, e algum tempo depois percebeu que estavam gradualmente parando. Reabriu os olhos. Ainda estavam dentro do túnel prateado, atravessando um verdadeiro labirinto de túneis convergentes. Quando por fim estacionaram, estavam numa pequena câmara de paredes curvas de aço. Diversos outros túneis também terminavam aí e na extremidade oposta Arthur viu um círculo grande de luz fraca e irritante. Era irritante porque proporcionava uma espécie de ilusão de ótica. Não havia como focalizar os olhos nela, e era impossível calcular a que distância estava. Arthur imaginou, erradamente, que fosse luz ultravioleta. Slartibartfast virou-se e encarou Arthur com seus olhos velhos. Solenes, terráqueo, disse ele, estamos agora no coração de Magratea. Como descobriu que eu sou terráqueo? Estas coisas vão ficar claras para você, disse o velho. Delicadamente. Pelo menos, acrescentou com um toque de dúvida na voz, vão ficar mais claras do que agora. E prosseguiu, devo lhe avisar que a câmara pela qual vamos passar agora não existe literalmente dentro de nosso planeta. É um pouco grande demais. Vamos entrar numa ampla extensão de hiperespaço. A experiência talvez seja perturbadora para você. Arthur fez uns ruídos nervosos. Slartibartfast apertou um botão e acrescentou, num tom não muito tranquilizador, eu, pelo menos, fico de perna bamba. Segure-se bem firme. O aeromóvel disparou em direção ao círculo de luz, e de repente Arthur teve uma ideia mais ou menos clara do que é o infinito. Na verdade, não era o infinito. O infinito é uma coisa chata, nos dois sentidos da palavra. Quem olha para o céu à noite está olhando para o infinito. A distância é incompreensível, e portanto sem significado. A câmara na qual o aeromóvel entrou estava longe de ser infinita, era apenas muito, mas muito grande, tão grande que dava a impressão de ser o infinito melhor do que o próprio infinito. Os sentidos de Arthur balançavam-se e rodavam enquanto o aeromóvel, naquela velocidade imensa que ele já pudera estimar, subia lentamente no espaço aberto, e a passagem por onde eles haviam entrado transformava-se num pontinho invisível na parede reluzente da qual eles se afastavam. A parede desafiava a imaginação, ela a seduzia e derrotava. Era tão assustadoramente imensa e lisa que seus limites, no alto, embaixo e nos lados, estavam além do alcance da vista. Ela proporcionava uma vertigem capaz de matar uma pessoa de choque. A parede parecia perfeitamente plana. Seria necessário o mais delicado medidor para constatar que à medida que ela subia, aparentemente rumo ao infinito, e descia, e se espalhava para os dois lados, ela também se curvava.
fechava-se sobre si própria a uma distância de 13 segundos-luz dali. Em outras palavras, a parede era o interior de uma esfera oca com cerca de 5 milhões de quilômetros de diâmetro, inundada por uma luz inimaginável. Bem-vindo, disse Slartibartfast, quando o cisco infinitesimal que era o aeromóvel, viajando agora a uma velocidade 3 vezes superior à velocidade da luz, avançava imperceptivelmente naquele espaço estonteante. Bem-vindo à nossa fábrica. Arthur olhou ao redor com uma mistura de deslumbramento e horror. Dispostas à sua frente, a distâncias que ele não podia calcular, nem mesmo imaginar, havia curiosas suspensões, delicadas redes de metal e luz penduradas sobre sombrias formas esféricas que pairavam no espaço. É aqui, disse Slartibartfast, que fazemos a maioria dos nossos planetas, quer dizer, disse Arthur, articulando as palavras com dificuldade. Que vocês vão reabrir a fábrica agora? Não, que é isso? Exclamou o velho. Não, a galáxia ainda está longe de ter dinheiro suficiente para manter nosso negócio. Não, fomos despertados apenas para realizar um único serviço para clientes muito especiais de outra dimensão. Talvez isto lhe interesse. Ali ao longe, à nossa frente. Arthur olhou na direção em que o velho apontava, até que conseguiu distinguir a estrutura que ele indicava. Era de fato a única delas que tinha alguns sinais de atividade, embora isto fosse mais uma impressão subliminar do que uma coisa concreta. Porém, neste instante, um facho de luz descreveu um arco através da estrutura, pondo em relevo as formas que havia na superfície da esfera negra nela contida. Formas que Arthur conhecia, formas irregulares que lhe eram tão familiares como as formas das palavras, parte do mobiliário de sua mente. Por alguns segundos, Arthur ficou abestalhado, sem palavras, enquanto as imagens dançavam em sua mente, tentando encontrar um ponto em que pudessem estacionar e fazer sentido. Uma parte de seu cérebro lhe dizia que ele sabia muito bem o que era que estava vendo, o que representavam aquelas formas, enquanto uma outra parte, muito sensatamente, recusava-se a admitir aquela ideia e não assumia a responsabilidade por levar adiante aquele raciocínio. O facho de luz iluminou o globo outra vez, e agora não havia mais lugar para dúvida. A Terra, sussurrou Arthur. Bem, a Terra segunda, para ser exato, disse Slartibartfast sorridente. Estamos fazendo uma cópia, com base nos esquemas originais. Houve uma pausa. O senhor quer dizer, foi dizendo Arthur lentamente. Controladamente, que foram vocês que fizeram. A Terra original? Isso mesmo, disse Slartibartfast. Você já esteve num lugar chamado, acho que era Noruega? Não, disse Arthur. Nunca, que pena, disse Slartibartfast. Fui eu que fiz. Ganhou um prêmio. Sabe, beleza de litoral, todo trabalhado. Fiquei muito aborrecido quando soube que tinha sido destruída. O senhor ficou aborrecido. Fiquei. 5 minutos depois eu não teria me incomodado. Equívoco fenomenal, hein? Exclamou Arthur. Os ratos ficaram furiosos. Os ratos ficaram furiosos? Ora, disse o velho. Está bem, mas não só os ratos como, imagino eu, os cachorros, os gatos ornitorrincos, mas não foram eles que pagaram por ela, não é? Escute, disse Arthur, não seria mais prático pro senhor se eu entregasse os pontos e pirasse logo de uma vez? Durante algum tempo, o aeromóvel voou num silêncio constrangedor. Depois o velho, paciente, tentou explicar. Terráqueo, o planeta em que você vivia foi encomendado, pago e governado pelos ratos. Ele foi destruído 5 minutos antes de terminar de servir aos propósitos para o qual foi construído, e agora vamos ter que fazer outro. Só uma palavra fora registrada no cérebro de Arthur. Ratos, terráqueo. Escute, por acaso estamos falando sobre aquelas criaturinhas peludas que se amarram em queijo e que faziam as mulheres subir nas mesas e ficar gritando naquelas comédias enlatadas dos anos 1960? Slartibartfast tossiu um pouco, polidamente. Terráqueo, às vezes é difícil compreender a sua fala. Lembre-se que há 5 milhões de anos estou dormindo dentro de uma grateia, e portanto não sei muita coisa sobre essas comédias enlatadas dos anos 1960. Essas criaturas chamadas ratos não são exatamente o que parecem ser. Não passam de protusões em nossa dimensão de seres pandimensionais imensos e hiperinteligentes.
Toda essa história de queijo e guinchos é só fachada. O velho fez uma pausa, uma careta simpática e prosseguiu. Eles estavam fazendo experiências com vocês. Arthur pensou nisso por um segundo, e então seu rosto se desanuviou. Ah não, disse ele. Agora entendi a origem desse mal-entendido. Não, o que acontecia é que nós é que fazíamos experiências com eles. Os ratos eram muito utilizados em pesquisas de comportamento. Pavlov, essas coisas. O que acontecia era que os ratos participavam de tudo quanto era experiência. Aprendiam a tocar campainhas, corriam em labirintos, de modo que toda a natureza do processo de aprendizagem pudesse ser examinada. Com base nas observações do comportamento deles, a gente aprendia um monte de coisas a respeito do nosso comportamento. A voz de Arthur foi morrendo aos poucos. Que sutileza! Disse Slart Bartfast. É realmente admirável. Como assim? Para disfarçar melhor suas verdadeiras naturezas e orientar melhor o pensamento de vocês. De repente corriam para o lado errado de um labirinto, comiam o pedaço errado de queijo, inesperadamente morriam de michomatose, a coisa sendo bem calculada. O efeito cumulativo é imenso. Fez uma pausa para acentuar o efeito de suas palavras. Sabe, terráqueo, eles são mesmo seres pandimensionais particularmente hiperinteligentes. O seu planeta e a sua espécie formaram a matriz de um computador orgânico que processou um programa de pesquisa de 10 milhões de anos. Eu lhe conto toda a história. Vai levar algum tempo. Tempo, respondeu Arthur com voz débil. No momento não é um dos meus problemas. Capítulo 25. Como é sabido, a vida apresenta uma série de problemas, dos quais os mais importantes são, entre outros, por que as pessoas nascem, por que elas morrem, por que elas passam uma parte tão grande do tempo entre o nascimento e a morte usando relógios digitais. Há muitos e muitos milhões de anos, uma espécie de seres pandimensionais hiperinteligentes, cuja manifestação física no universo pandimensional deles não é muito diferente da nossa. Ficaram tão de saco cheio dessas discussões incessantes a respeito do significado da vida, as quais costumavam interromper seu passatempo favorito, o Ultra Cricket Broquiano, um jogo curioso no qual, entre outras coisas, os jogadores de repente batiam uns nos outros sem nenhum motivo aparente e depois fugiam, correndo, que decidiram sentar e resolver esses problemas de uma vez por todas. Para tal, construíram um estupendo supercomputador tão extraordinariamente inteligente que mesmo antes de seus bancos de dados serem ligados, ele já deduzira, a partir do princípio penso logo existo, a existência do pudim de arroz e do imposto de renda antes que tivessem tempo de desligá-lo. Era do tamanho de uma cidade pequena. Seu terminal principal foi instalado num escritório especialmente projetado para esse fim, sobre uma mesa imensa de ultramogno, com tampo forrado de finíssimo couro ultravermelho. O carpete escuro era discretamente suntuoso. Havia plantas exóticas e gravuras de muito bom gosto que representavam os principais programadores do computador com suas respectivas famílias, e janelas imponentes que davam para uma praça toda arborizada. No dia da grande ligação do computador, 2 programadores de roupas sóbrias carregando pastas entraram e foram discretamente levados até a sala do terminal. Sabiam que nesse dia agiam como representantes de sua espécie em seu momento mais solene, mas estavam perfeitamente calmos. Sentaram-se à mesa com certa deferência, abriram suas pastas e delas tiraram cadernos encadernados em couro. Chamavam-se Lunkil e Fuk. Por alguns momentos, permaneceram num silêncio respeitoso. Depois, após trocar um olhar com Fuk, Lunkil inclinou-se para a frente e tocou num pequeno painel negro. Um sutilíssimo zumbido indicou que o enorme computador estava agora em funcionamento. Após uma pausa, ele falou com uma voz cheia, ressoante e grave. Qual é a grande tarefa que eu, pensador profundo, o segundo maior computador do universo do tempo e espaço, fui criado para assumir? Lunkil e Fuk entreolharam-se surpresos. Sua tarefa, ó computador. Ia dizendo Fuk. Não espere um minuto, isso não está certo, interrompeu Lunkil. Preocupado. Nós projetamos esse computador de modo que ele fosse o maior de todos, e não vamos aceitar essa história de segundo maior. Pensador profundo, disse ele dirigindo-se ao computador. Então, você não é, tal como foi feito para ser, o maior e mais poderoso computador de todos os tempos? Eu disse que era o segundo maior, respondeu o pensador profundo, e é o que sou. Os 2 programadores trocaram outro olhar preocupado. Lunkil pigarreou. Deve haver algum engano, disse ele.
Você não é maior que eu. Pantagrucérebro colossal de Maximegalon, que é capaz de contar todos os átomos de uma estrela em 1 milissegundo. O Pantagrucérebro colossal? Disse Pensador Profundo, sem tentar disfarçar seu desprezo. Aquele ábaco? Falemos de outra coisa, e você não é um calculador mais hábil, disse Fouque nervoso, que o pensador estelar Gogleplex da 7ª galáxia de luz e engenho, capaz de calcular a trajetória de cada grão de poeira em uma tempestade de areia de 5 semanas em Beta de Dangrabad? Uma tempestade de areia de 5 semanas? Exclamou Pensador Profundo, arrogante. Eu, que já considerei os vetores dos átomos do próprio Big Bang. Não me venham com essas proezas de calculadora de bolso. Por um momento os dois programadores não souberam o que dizer. Então Lunkiel falou de novo. Mas não é verdade que você é um adversário mais temível que o grande estronca neutros hominicognato hiperlóbico de Cicerônicos 12, o mágico e infatigável? O grande estronca nêutrons hominicognato hiperlóbico, disse Pensador Profundo, caprichando nos R's, é capaz de argumentar com uma mega mula de Arcurus até ela cair morta de exaustão, mas só eu seria capaz de convencê-la a levantar-se e andar depois. Então, perguntou Fouque, qual é o problema? Não há problema, disse Pensador Profundo num tom de voz extraordinariamente ressonante. Sou simplesmente o segundo maior computador no universo do espaço e tempo, mas o segundo, insistiu Lunkiel, porque você fala toda hora. Que é o segundo? Será que você está pensando no ruminador titânico perspeutrônico multicorticoide? Ou no meditamático? Ou no... Luzinhas arrogantes piscaram no terminal. Não gasto um bit pensando nesses retardados cibernéticos. Só falo do computador que há de vir depois de mim. Fouque estava perdendo a paciência. Pôs de lado o caderno e murmurou. Acho esse seu messianismo totalmente fora de propósito. Você nada sabe do futuro, disse Pensador Profundo, enquanto eu, com meus circuitos abundantes, navego nos deltas infinitos da probabilidade futura, e vejo que um dia surgirá um computador cujos parâmetros operacionais não sou digno de calcular, mas que será meu destino um dia projetar. Fouque suspirou fundo e olhou para Lunkiel. Podemos fazer logo a pergunta? Lunkiel fez sinal para que ele esperasse. De que computador você está falando? Perguntou Lunkiel. Não falarei mais dele no presente, respondeu o Pensador Profundo. Podem perguntar-me qualquer outra coisa que eu funcionarei. Falem. Os dois deram de ombros. Fouque endireitou-se na cadeira. Ó Pensador Profundo, a tarefa que lhe cabe assumir é a seguinte. Queremos que nos diga. Fez uma pausa e concluiu. A resposta. A resposta? Repetiu o Pensador Profundo. Resposta que pergunta. A vida? Exclamou Fouque. O universo. Disse Lunkiel. E tudo mais. Exclamaram em uníssono. Pensador Profundo fez uma pausa para refletir. Essa é fogo, disse finalmente. Mas você pode nos dizer? Outra pausa significativa. Posso sim, respondeu o Pensador Profundo. Então há uma resposta? Perguntou Fouque ofegante. Uma resposta simples? Perguntou Lunkiel. Sim, respondeu o Pensador Profundo. A vida, o universo e tudo. Mas há uma resposta. Mas vou ter que pensar nela. O momento solene foi interrompido por uma comoção súbita. A porta abriu-se de repente e entraram dois homens irritados, trajando as vestes e cinturões de fazenda azul desbotada e grosseira que os identificavam como membros da Universidade de Cruvan, empurrando para o lado os empregados que tentavam impedir sua entrada. Exigimos o direito de entrar, gritou o mais jovem dos dois, enfiando um cotovelo no pescoço de uma jovem e bonita secretária. Ora, gritou o mais velho, vocês não podem nos manter do lado de fora. Empurrou um jovem programador para fora da sala. Exigimos o direito de vocês não terem o direito de impedir que entremos. Gritou o mais jovem, embora já estivesse dentro da sala e ninguém o estivesse empurrando para fora. Quem são vocês? Perguntou Lunkiel, irritado, levantando-se. O que vocês querem? Sou Magic Tease, proclamou o mais velho, e exijo que eu seja Vronfondel. Gritou o mais jovem. Magic Tease virou-se para Vronfondel. Tudo bem, explicou o zangado. Isso você não tem que exigir, está bem. Berrou Vronfondel esmurrando uma mesa. Eu sou Vronfondel, e isto não é uma exigência, e sim um fato concreto. O que exigimos são fatos concretos, nada disso.
exclamou Magictise, mais irritado ainda. É justamente isso que não exigimos. Sem parar para respirar, Bronfondel gritou. Não exigimos fatos concretos. O que exigimos é uma ausência total de fatos concretos. Exijo que eu possa ser ou não ser Bronfondel. Mas afinal, quem são vocês? Gritou Fouque indignado. Somos, disse Magictise, filósofos. Se bem que podemos não ser, disse Bronfondel, dedo em riste na cara dos programadores. Ah, somos sim, definitivamente, insistiu Magictise. Somos representantes do sindicato reunido de filósofos, sábios, luminares e outras pessoas pensantes, e queremos que essa máquina seja desligada agora mesmo. Qual é o problema? Perguntou Lunquiu. Eu lhe digo já qual é o problema, meu chapa, respondeu Magictise. O problema é a demarcação. Exigimos, gritou Bronfondel, que o problema possa ser ou não ser a demarcação. Essas máquinas têm mais é que fazer contas, disse Magictise. Enquanto nós cuidamos das verdades eternas. Quer saber a sua situação perante a lei? Pela lei, a busca da verdade última é uma prerrogativa inalienável dos pensadores. Se uma porcaria de uma máquina resolve procurar e acha a porcaria da verdade, como é que fica o nosso emprego? O que adianta a gente passar a noite em claro discutindo se Deus existe ou não para no dia seguinte essa máquina dizer qual é o número do telefone dele? Isso mesmo, gritou Bronfondel. Exigimos áreas de dúvida e incerteza rigidamente delimitadas. De repente, uma voz tonitruante ressoou no recinto. Por acaso eu poderia fazer uma observação? Perguntou o pensador. Profundo, a gente entra em greve. Gritou Bronfondel. Isso mesmo. Apelou Magictise. É o que vocês vão arranjar, uma greve nacional de filósofos. O nível de zumbido de repente aumentou quando diversos alto-falantes auxiliares, instalados em caixas de som envernizadas e trabalhadas, entraram em funcionamento para dar um pouco mais de potência à voz de pensador profundo, que prosseguiu. Eu só queria dizer que meus circuitos agora estão irrevogavelmente dedicados à tarefa de calcular a resposta à questão fundamental da vida, o universo e tudo mais. Fez uma pausa para certificar-se de que agora todos estavam prestando atenção nele e então acrescentou, em voz mais baixa, só que o programa vai levar um certo tempo para ser processado. Fouque olhou para o relógio impaciente. Quanto tempo? 7.500.000 anos, respondeu o computador. Lunquiu e Fouque entreolharam-se. 7.500.000 anos. Exclamaram em uníssono. Exato, disse pensador profundo. Eu disse que ia ter que pensar. Não disse? E ocorre-me que um programa como esse certamente há de gerar uma publicidade imensa para toda a área de filosofia. Todo mundo vai elaborar uma teoria a respeito da resposta que vou dar no final. E ninguém poderá explorar melhor essa situação nos meios de comunicação do que vocês. Enquanto vocês continuarem a discordar violentamente um do outro e a atacar-se mutuamente na imprensa e a contratar bons agentes, vocês garantem sombra e água fresca pro resto da vida. É ou não é? Os dois filósofos olhavam boquiabertos para o terminal. Ora porra, disse Magictise, isso é que é pensar de verdade. O resto é conversa fiada. Me diga uma coisa, Bronfondel, como é que a gente nunca tem uma ideia dessas? Sei lá. Sussurrou Bronfondel reverente. Acho que é porque nossos cérebros são treinados demais, Magictise. E assim os dois se viraram e saíram da sala, prontos para viver num padrão de vida muito superior aos seus sonhos mais loucos. Capítulo 26. É muito edificante, disse Arthur, quando Slartibartfast terminou sua narrativa. Mas continuo não vendo relação entre isso tudo e a Terra, os ratos e tudo mais. Isso é apenas a primeira metade da história, terráqueo, disse o velho. Se você quiser saber o que aconteceu 7.500.000 anos depois, no grande dia da resposta, permita-me convidá-lo a visitar meu gabinete de estudo, onde você mesmo poderá vivenciar os eventos por meio de gravações em sensorama. Quero dizer, a menos que você prefira dar um passeio pela superfície da nova Terra. Infelizmente ainda não está terminada, ainda nem acabamos de enterrar os esqueletos de dinossauros artificiais na crosta terrestre, e depois ainda temos que fazer os períodos terciário e quaternário da era Cenozoica mais o não, obrigado, disse Arthur. Não seria a mesma coisa. É, concordou Slartibartfast, não mesmo. E deu meia volta no
Aeromóvel voltando para a parede inconcebível. Capítulo 27. O gabinete de Slart Bartfash era uma bagunça completa, semelhante a uma biblioteca pública após uma explosão. O velho fechou a cara assim que entraram. Que azar, disse ele. Explodiu um diodo de um dos computadores dos sistemas de suporte de vida. Quando tentamos reavivar nossa equipe de limpeza, descobrimos que estão todos mortos há quase 30 mil anos. Eu queria saber quem é que vai remover os cadáveres. Escute, sente ali enquanto eu ligo o aparelho, está bem? Indicou uma cadeira que parecia feita com a caixa torácica de um estegossauro. Ela foi feita com a caixa torácica de um estegossauro, explicou. Velho, puxando uns fios debaixo de pilhas de papel e instrumentos. Pronto. Segure as pontas, disse, entregando 2 pontas de fio desencapado a Arthur. No momento em que ele as pegou, um pássaro veio voando e passou através dele. Arthur estava pairando em pleno ar, e totalmente invisível para si próprio. Lá embaixo via uma bela praça arborizada. Para todos os lados havia prédios de concreto branco, construções bem espaçosas, porém um tanto velhas. Muitos dos prédios tinham rachaduras e manchas causadas pela chuva. Mas naquele dia em particular fazia sol, uma brisa agradável balançava os galhos das árvores, e Arthur tinha a curiosa sensação de que todos os prédios estavam zumbindo discretamente, talvez porque a praça e as ruas que nela desembocavam estavam cheias de pessoas alegres e animadas. Em algum lugar uma banda de música tocava, flâmulas coloridas balançavam na brisa, havia um ar de festa na cidade. Arthur sentia-se extraordinariamente solitário lá no alto, sem ter nem mesmo um corpo para chamar de seu, mas, antes que ele tivesse tempo de pensar em sua situação, uma voz ressoou na praça pedindo a atenção de todos. Em pé sobre uma plataforma enfeitada em frente do prédio mais importante da praça, um homem se dirigia à multidão através de um megafone. Ó vós que aguardais a sombra de pensador profundo! Gritou ele. Honrados descendentes de Vronfondel e Magictise, os maiores e mais interessantes sábios do universo. É fim do tempo de espera. Um coro de vivas elevou-se da multidão. Bandeiras, flâmulas e assobios cruzaram os ares. As ruas mais estreitas pareciam centopeias emborcadas, agitando suas perninhas desesperadamente. Há 7.500.000 anos que nossa espécie espera por este grande dia de iluminação, gritou o homem, o dia da resposta. Urras entusiásticos brotaram da multidão. Nunca mais acordaremos de manhã perguntando a nós mesmos: quem sou eu? Qual meu objetivo na vida? Em uma escala cósmica, faz alguma diferença se hoje eu resolver não me levantar e não ir ao trabalho? Pois hoje saberemos, de uma vez por todas, a resposta clara e simples a todas estas incomodas perguntas relacionadas à vida, ao universo e a tudo mais. Enquanto a multidão aplaudia mais uma vez, Arthur viu-se planando no ar em direção a uma das grandes e imponentes janelas do primeiro andar do prédio atrás da plataforma. Arthur foi dominado pelo pânico durante um instante, quando se viu voando para dentro da janela, mas um segundo depois deu-se conta de que havia atravessado a vidraça sem sentir nada. Ninguém na sala achou nada de estranho quando ele chegou, o que aliás era perfeitamente compreensível, já que na verdade, Arthur não estava lá. Ele começou a entender que toda aquela experiência que ele estava tendo não passava de uma projeção, algo que punha no chinelo o filme de 70mm com 6 canais de som. A sala era tal como Slart Bartfash a havia descrito. Durante 7.500.000 anos ela fora bem cuidada, sendo limpa regularmente a cada 100 anos, mais ou menos. A mesa de ultramogno estava gasta nas beiradas, o carpete estava um pouco desbotado, mas o grande terminal de computador embutido no tampo de couro da mesa estava tão reluzente quanto se tivesse sido construído na véspera. 2 homens sobriamente vestidos, sentados diante do terminal, aguardavam. Está chegando a hora, disse um deles, e Arthur surpreendeu-se ao ver uma palavra materializar-se ao lado do pescoço do homem. A palavra era Lonqual. Ela piscou umas 2 vezes e depois desapareceu. Antes que Arthur tivesse tempo de assimilar o ocorrido, o outro homem falou, e a palavra Foch apareceu ao lado de seu pescoço. Há 75 gerações, nossos ancestrais deram início a este programa. Disse o segundo homem, e após todo esse tempo nós seremos os primeiros a ouvir o computador falar. Uma perspectiva tremenda, Foch concordou o primeiro.
Homem e Arthur de repente entendeu que estava assistindo a uma gravação com letreiros. Seremos nós que ouviremos a resposta à grande questão da vida, disse Foxy. O universo, disse Lonqual, e tudo mais, PSSS, exclamou Lonqual com um gesto sutil. Acho que... Pensador profundo está se preparando para falar. Houve uma pausa cheia de expectativa quando as luzes do painel lentamente foram se acendendo. As luzes piscaram, como se a título de experiência, e logo assumiram um ritmo funcional. O canal de comunicação começou a emitir um zumbido suave. Bom dia, disse Pensador profundo por fim. Ah, bom dia, ó Pensador profundo, disse Lonqual nervoso. Você tem, quero dizer, uma resposta para vocês? Interrompeu Pensador profundo. Majestoso. Tenho sim. Os dois homens tremeram de expectativa. Sua espera não fora em vão. Então há mesmo uma resposta? Exclamou Foxy. Há mesmo uma resposta, confirmou Pensador profundo. A resposta final? A grande questão da vida, o universo e tudo. Mas, sim, os dois homens haviam sido treinados para este momento. Toda a sua vida fora uma longa preparação para ele. Haviam sido escolhidos no momento em que nasceram para testemunhar a resposta. Mas mesmo assim sentiam-se alvoroçados e ofegantes como crianças excitadas. E você está pronto para nos dar a resposta? Perguntou Lonqual. Estou. Agora, disse Pensador profundo. Os dois umedeceram os lábios secos. Se bem que eu acho que vocês não vão gostar, disse o computador. Não faz mal, exclamou Foxy. Precisamos conhecer a resposta. Agora? Perguntou o Pensador profundo. É agora, está bem, disse o computador e calou-se. Os dois homens remexiam-se inquietos. A tensão era insuportável. Olhem, vocês não vão gostar mesmo, comentou o Pensador profundo. Diga logo, está bem, disse o computador. A resposta à grande questão sim, da vida, o universo e tudo mais, disse Pensador profundo. Sim, disse Pensador profundo e fez uma pausa. Sim, sim. 42, disse Pensador profundo com uma majestade e uma tranquilidade infinitas. Capítulo 28. Durante muito tempo ninguém disse nada. Com o canto do olho, Foxy via pela janela o mar de rostos cheios de expectativa na praça. Nós vamos ser linchados, não vamos? Sussurrou. A pergunta não foi fácil, disse Pensador profundo com modéstia. 42. Berrou Lonqual. É tudo que você tem a nos dizer depois de 7.500.000 anos de trabalho? Eu verifiquei cuidadosamente, disse o computador. E não há dúvida de que a resposta é essa. Para ser franco, acho que o problema é que vocês jamais souberam qual é a pergunta. Mas era a grande pergunta. A questão fundamental da vida, o universo e tudo mais, gritou Lonqual. Disse Pensador profundo, com um tom de voz de quem tem enorme paciência para aturar pessoas estúpidas. Mas qual é exatamente a pergunta? Um silêncio de estupefação aos poucos dominou os homens, que olharam para o computador e depois se entreolharam. Bem, você sabe, é simplesmente tudo. Tudo, começou Foxy, vacilante. Pois é, disse Pensador profundo. Assim, quando vocês souberem qual é exatamente a pergunta, vocês saberão o que significa a resposta. Genial! Sussurrou Foxy, jogando o caderno para o lado e enxugando uma pequena lágrima. Está bem, disse Lonqual. Será que dava para você nos dizer qual é a pergunta? A pergunta fundamental é sobre a vida, o universo e tudo mais. Pensador profundo pensou um pouco. Essa é fogo, disse ele. Mas você pode descobri-la? Perguntou Lonqual. Pensador profundo ponderou a questão por mais algum tempo. Não, respondeu por fim com firmeza. Os dois homens caíram sentados, em desespero. Mas eu lhes digo quem pode, disse o computador. Os dois levantaram os olhos de repente. Quem? Diga. De repente, Arthur começou a sentir seus pelos inexistentes ficarem em pé à medida que ele se aproximava lenta porém inexoravelmente do terminal do computador, mas era apenas um zoom de grande efeito dramático por parte de quem havia realizado aquela gravação, aparentemente. Refiro-me ao computador que virá depois de mim, proclamou. Pensador profundo, reassumindo seu tom declamatório habitual. Um computador cujos parâmetros operacionais eu não sou digno de calcular, mas que ainda assim, irei projetar para vocês.
Um computador capaz de calcular a pergunta referente à resposta fundamental. Um computador de tamanha complexidade sutil e infinita que a própria vida orgânica fará parte de sua matriz operacional. E vocês assumirão uma nova forma e entrarão no computador para operar seu programa durante 10 milhões de anos. Sim, eu projetarei este computador para vocês. E eu também lhe darei um nome. E ele se chamará Terra. Focheg olhou para Pensador profundo, atônito. Que nome mais besta, disse ele, e longas incisões abriram-se em seu corpo de alto a baixo. Lonqual também de repente começou a sofrer cortes terríveis vindos de lugar nenhum. O terminal do computador inchou e rachou-se, as paredes estremeceram e desabaram, e toda a sala caiu para cima em direção ao teto. Slartibartfast estava em pé diante de Arthur, segurando os 2 fios. Fim da gravação, explicou ele. Capítulo 29, Zaphod. Acorde, Mumaan. Vamos, acorde logo. Deixe que eu continue fazendo o que sei fazer, está bem? Murmurou Zaphod. Sua voz morreu aos poucos e ele adormeceu de novo. Quer levar um chute? Perguntou Ford. Isso vai lhe dar muito prazer? Retrucou Zaphod com a voz cheia de sono. Não. A mim também não. Então para que me chutar? Pare de me perturbar. E Zaphod encolheu-se todo novamente. Ele ingeriu uma dose dupla de gás, disse Trillian, olhando para Zaphod. 2 traqueias. E parem de falar, disse Zaphod. Já não é fácil dormir aqui. Que diabo deu neste chão? Está tão duro, gelado. É ouro, disse Ford. Com um movimento espantoso de bailarino, Zaphod pôs-se de pé e começou a olhar para todos os lados até o horizonte. Era tudo ouro. O chão era uma camada perfeitamente lisa e sólida de ouro. Brilhava como? É impossível achar uma comparação razoável, porque nada no universo brilha exatamente como um planeta de ouro maciço. Quem botou isto tudo aqui? Exclamou Zaphod, de olhos esbugalhados. Não fique excitado, disse Ford. Isto é só um catálogo. O quê? Um catálogo, disse Trillian. Uma ilusão. Como é que vocês podem dizer uma coisa dessas? Exclamou Zaphod, caindo de 4 e olhando para o chão. Cutucou-o com o dedo. Era muito pesado e ligeiramente macio. Era possível riscá-lo com a unha. Era muito amarelo e muito brilhante. E quando ele bafejava a superfície, ela embaçava e depois desembaçava daquela maneira peculiar que é característica das superfícies de ouro maciço. Eu e Trillian acordamos uns minutos atrás, disse Ford. Gritamos. Até que alguém veio e continuamos a gritar até que eles se encheram e trancaram a gente aqui no catálogo de planetas. Pra gente se distrair até que eles estejam preparados para lidar conosco. Isto aqui é só uma gravação em sensorama. Zaphod olhou com raiva. Ora, merda, exclamou ele. Você me acorda no meio do meu sonho agradável para me mostrar o sonho de outra pessoa? Sentou-se emburrado. E aqueles vales ali, que é aquilo? Perguntou. É só o selo de qualidade, disse Ford. Já fomos lá ver. Não acordamos você antes, disse Trillian. O último planeta era só peixe até a altura das canelas. Peixe? Tem gosto pra tudo. E antes dos peixes, disse Ford, foi platina. Meio chato. Mas este aqui achamos que você ia gostar de ver. Mares de luz dourada resplandeciam em todas as direções, para onde quer que olhassem. Muito bonito, disse Zaphod com petulância. No céu apareceu um enorme número de catálogo. Ele piscou e mudou, e quando os 3 olharam ao redor, viram que a paisagem mudará também. Em uníssono, os 3 exclamaram, Arg! O mar era roxo. A praia em que estavam era de pedrinhas amarelas e verdes, provavelmente pedras terrivelmente preciosas. Ao longe, as montanhas ostentavam picos vermelhos, pareciam macias e ondulantes. A pouca distância de onde estavam havia uma mesa de praia de prata maciça, com uma sombrinha alva ornada com borlas de prata. No céu apareceram os seguintes dizeres em letras garrafais. Substituindo o número do catálogo. Qualquer que seja seu gosto, Magratea tem o que você deseja. Não nos orgulhamos disso. E então 500 mulheres nuas em pelo caíram do céu de paraquedas. Imediatamente o cenário desapareceu, sendo substituído por um pasto cheio de vacas. Ah, meus cérebros! Exclamou Zaphod. Quer falar sobre isso? Perguntou Ford. Está bem, disse Zaphod, e os 3 sentaram-se e ignoraram os cenários que surgiam e desapareciam a seu redor. O que eu acho é o seguinte, disse Zaphod.
Seja lá o que for que aconteceu com a minha mente, fui eu que fiz. E fiz de um jeito tal que os testes governamentais a que me submeteram quando me candidatei não pudessem descobrir nada, e que nem mesmo eu soubesse o que fiz. Tremenda loucura, não é? Os outros dois concordaram com a cabeça, então me pergunto, o que seria tão secreto que não posso deixar que ninguém saiba, nem mesmo o governo galáctico, nem mesmo eu? E a resposta é, não sei. É óbvio. Mas juntei uma coisa e outra, e dá para eu fazer uma ideia. Quando foi que resolvi me candidatar à presidência? Logo depois da morte do presidente Yoden Vranks. Você se lembra de Yoden Ford? Lembro, disse Ford. Aquele cara que nós conhecemos quando éramos garotos, o comandante de Arcurus. Ele era um barato. Nos deu umas castanhas quando você arrombou o mega cargueiro dele. Disse que você era o garoto mais incrível que ele já tinha visto. Que história é essa? Perguntou Trillian. Uma história antiga, disse Ford, do nosso tempo de garotos lá em Betelgeuse. Os megacargueiros de Arcurus eram encarregados da maior parte do comércio entre o centro galáctico e as regiões periféricas. Os vendedores da astronáutica mercante de Betelgeuse encontravam os mercados e os arcurianos os abasteciam. Havia muita pirataria no espaço antes das guerras de Dordelis, quando os piratas foram dizimados, e os megacargueiros eram equipados com os escudos de defesa mais fantásticos de toda a galáxia. Eram realmente umas naves enormes. Quando entravam em órbita ao redor de um planeta, elas eclipsavam o Sol. Um dia, o jovem Zaphod resolveu saquear uma delas. Num patinete de 3 propulsores a jato, feito para navegar na estratosfera, coisa de garoto mesmo. Ele era totalmente pirado. Fui junto porque havia apostado uma boa nota que ele não ia conseguir, e não queria que ele voltasse com provas falsas de que tinha conseguido. Pois sabe o que aconteceu? Entramos no patinete dele, que já era algo totalmente diferente de tanto que ele o tinha incrementado, cobrimos uma distância de 3 parsecs em poucas semanas. Arrombamos o mega cargueiro. Até hoje não sei como. Fomos até a ponte de comando brandindo pistolas de brinquedo e exigimos castanhas. Maluquice maior nunca vi. Perdi 1 ano de mesadas. Tudo para ganhar o quê? Castanhas. O capitão era um cara realmente incrível, o tal de Yoden Franks. Disse Zaphod. Ele nos deu comida, bebida, coisas dos lugares mais exóticos da galáxia, muita castanha, claro, e a gente se divertiu paca. Depois ele teleportou a gente direto para a ala de segurança máxima da prisão estadual de Betelgeuse. Um cara incrível. Acabou o presidente da galáxia. Zaphod parou de falar. O cenário ao redor deles estava no momento imerso na escuridão. Névoas escuras elevavam-se, sombras imensas moviam-se indistintas. O ar era ocasionalmente riscado por ruídos de seres ilusórios assassinando outros seres ilusórios. Pelo visto, havia quem gostasse daquilo o bastante para ter valor comercial. Ford, disse Zaphod em voz baixa. Sim? Pouco antes de morrer, Yoden me procurou. É mesmo? Você nunca me contou, não. O que foi que ele disse? Por que ele procurou você? Me falou sobre a nave Coração de Ouro. Ele é que me deu a ideia de roubá-la. Ele, disse Zaphod, e a única oportunidade para isso seria a cerimônia de lançamento. Ford arregalou os olhos para ele por um instante, depois caiu na gargalhada. Você está me dizendo que virou presidente da galáxia só para roubar essa nave? Perguntou ele. Justamente, disse Zaphod com o tipo de sorriso que na maioria das pessoas teria o efeito de fazer com que elas fossem trancafiadas em celas acolchoadas. Mas por quê? Perguntou Ford. Porque é tão importante para você ter essa nave? Sei lá, disse Zaphod. Acho que se eu soubesse conscientemente porque isso é tão importante e para que eu precisava dela, isso teria aparecido nos testes governamentais e eu jamais teria passado. Acho que Yoden me disse um monte de coisas que ainda estão trancadas no meu cérebro. Então, por causa da conversa com Yoden, você bagunçou o seu próprio cérebro? Ele levava qualquer um no papo. É, rapaz, mas você tem que se cuidar, sabe? Zaphod deu de ombros. Mas será que você não faz a menor ideia do porquê disso tudo? Insistiu Ford. Zaphod pensou bastante na pergunta e uma dúvida pareceu esboçar-se em sua mente. Não, disse por fim. Acho que não estou revelando nenhum dos meus segredos a mim mesmo. Seja como for, acrescentou após pensar mais um pouco, eu até entendo. Eu é que não sou maluco de confiar em mim.
Um minuto depois, o último planeta do catálogo desapareceu e o mundo concreto reapareceu a seu redor. Estavam sentados numa sala de espera luxuosa, cheia de mesas de vidro e prêmios recebidos em concursos de design. Uma gratiano alto estava em pé diante dos três. Os ratos querem ver vocês agora. Capítulo 30. Pois é isso, disse Slart Bartfast, fazendo uma tentativa puramente pro forma de arrumar a bagunça extraordinária de seu gabinete. Pegou um papel que estava no alto de uma pilha de objetos, mas como não sabia onde guardá-lo, recolocou-o no alto da mesma pilha, que imediatamente desabou. Pensador profundo projetou a Terra, nós a construímos e você viveu nela. E os Vogons vieram e a destruíram 5 minutos antes de terminar. O processamento do programa, disse Arthur, não sem um toque de rancor. Disse o velho, olhando ao redor sem saber por onde começar. 10 milhões de anos de planejamento e trabalho, tudo por água abaixo. 10 milhões de anos, terráqueo. Você concebe uma coisa dessas? Toda uma civilização galáctica pode evoluir a partir de um verme, 5 vezes seguidas, em 10 milhões de anos. Tudo por água abaixo. Fez uma pausa. Pois é, coisas da burocracia, acrescentou. Sabe, disse Arthur, pensativo, isso explica um monte de coisas. Toda a minha vida eu sempre tive uma impressão estranha, inexplicável, de que estava acontecendo alguma coisa no mundo, uma coisa importante, até mesmo sinistra, e ninguém me dizia o que era. Não, disse o velho, isso é só uma paranoia perfeitamente normal. Todo mundo no universo tem isso. Todo mundo? Repetiu Arthur. Bem, se todo mundo tem isso. Então talvez isso queira dizer alguma coisa. Quem sabe em algum lugar fora do universo que conhecemos, talvez. E daí? Disse Slart Bartfast, antes que Arthur ficasse muito excitado com a ideia. Talvez eu esteja velho e cansado, mas acho que a probabilidade de descobrir o que realmente está acontecendo é tão absurdamente remota que a única coisa a fazer é deixar isso pra lá e simplesmente arranjar alguma coisa para fazer. Veja o meu caso, eu trabalho em litorais. Ganhei um prêmio pela Noruega. Começou a remexer no meio de uma pilha de cacarecos, tirou dela um grande bloco de acrílico contendo o modelo da Noruega e mais o nome dele. O que adiantou ganhar isso? Que eu saiba nada. Passei a vida inteira fazendo fiordes. De repente, durante algum tempo, eles entraram na moda e eu ganhei um grande prêmio. Revirou o bloco de acrílico na mão e, dando de ombros, jogou para o lado descuidadamente, mas não tão descuidadamente que não desse um jeito de fazer com que o troféu caísse sobre alguma coisa macia. Nesta terra substituta que estamos construindo me encarregaram da África, e é claro que estou carregando nos fiordes, porque eu gosto, e sou um sujeito antiquado a ponto de achar que os fiordes dão um belo toque barroco num continente. E agora estão me dizendo que isso não condiz com o caráter equatorial do lugar. Equatorial. Soltou uma risada sarcástica. Que importância tem isso? A ciência conseguiu algumas coisas fantásticas, não vou negar, mas acho mais importante estar feliz do que estar certo. E o senhor está feliz? Não. Aí é que está o problema, é claro. Que pena, disse Arthur com sentimento. Estava me parecendo um estilo de vida e tanto. Uma luzinha branca se acendeu na parede. Vamos, disse Slart Bartfast, você vai conhecer os ratos. A sua chegada a este planeta causou muito reboliço. Parece que alguém já fez o cálculo, e é o terceiro evento mais improvável na história do universo. Quais são os 2 primeiros? Há provavelmente apenas coincidências, disse Slart Bartfast, dando de ombros. Abriu a porta e esperou que Arthur o seguisse. Arthur olhou ao redor mais uma vez e depois para suas próprias roupas, as mesmas roupas suadas e sujas com as quais havia se deitado na lama na manhã de quinta-feira. Estou tendo sérios problemas com meu estilo de vida, murmurou. Arthur. O quê? Perguntou o velho. Ah, nada. Eu estava só brincando. Capítulo 31. Como todos sabem, palavras ditas impensadamente podem custar muitas vidas, mas nem todos sabem como esse problema é sério. Por exemplo, no exato momento em que Arthur disse, estou tendo sérios problemas com meu estilo de vida, abriu-se um buraco aleatório na textura do contínuo espaço-tempo que transportou as palavras de Arthur para um passado muito remoto, para uma distância espacial quase infinita, até uma galáxia distante onde estranhos seres belicosos estavam prestes a dar início a uma terrível batalha interestelar.
Os dois líderes adversários estavam se encontrando pela última vez. Fez-se um silêncio terrível na mesa de reuniões quando o comandante dos VL-URGS, com seu resplandecente short de batalha negro cravejado de pedras preciosas, encarou o líder dos Jegugvuts, de cócoras à sua frente, numa nuvem de vapor verde e odorífico, e, cercado de 1 milhão de cruzadores estelares aerodinâmicos e armados até os dentes, preparados para desencadear a morte elétrica. Assim que ele desse a ordem, desafiou a vil criatura a retirar o que ela tinha dito a respeito da mãe dele. A criatura remexeu-se em sua nuvem de vapor escaldante e pestilento, e neste exato momento, ouviram-se as palavras: estou tendo sérios problemas com meu estilo de vida na sala de reuniões. Infelizmente, na língua dos VL-URGS isto era o pior insulto possível, e não havia outra reação senão desencadear uma terrível guerra que durou séculos. Naturalmente, alguns milênios depois, quando a galáxia em questão havia sido devastada, descobriu-se que tudo não passará de um lamentável mal-entendido, e assim as duas frotas inimigas resolveram acertar as poucas diferenças que ainda tinham e unir-se para atacar a nossa galáxia, já identificada com absoluta certeza, como fonte do comentário ofensivo. Durante milhares de anos, as naves majestosas atravessaram os imensos espaços vazios intergalácticos, finalmente parando no primeiro planeta que encontraram, que era, por acaso, a Terra, e lá, devido a um erro colossal de escala, toda a frota foi acidentalmente engolida por um cachorrinho. Aqueles que estudam o complexo interrelacionamento entre causas e efeitos na história do universo dizem que esse tipo de coisa acontece o tempo todo, mas nós não podemos fazer nada, a vida é assim mesmo, dizem eles. Após uma curta viagem de aeromóvel, Arthur e o velho magratiano chegaram a uma porta. Saltaram do veículo e entraram numa sala de espera cheia de mesas de vidro e troféus de acrílico. Quase imediatamente uma luz começou a piscar acima da porta no lado oposto do recinto. Arthur, você está bem? Exclamou a voz. Estou mesmo? Perguntou Arthur, um tanto assustado. Que bom! A luz era pouca, e demorou algum tempo para que ele reconhecesse Ford, Trillian e Zaphod, sentados em volta de uma mesa em que se via uma bela refeição, pratos exóticos, doces estranhos e frutas bizarras. Os três estavam tirando a barriga da miséria. O que aconteceu com vocês? Perguntou Arthur. Bem, disse Zaphod atacando o músculo grelhado, os nossos anfitriões nos desacordaram com um gás, depois bagunçaram totalmente todos os nossos sentidos, agiram de várias formas estranhas e agora, para compensar, estão nos oferecendo um senhor jantar. Tommy disse, estendendo um pedaço de carne mal cheirosa que estava numa tigela. Prove esta costeleta de rinoceronte de vegan. Para quem gosta é uma iguaria, anfitriões! Exclamou Arthur. Que anfitriões? Não estou vendo. Nenhum. Uma vozinha então falou, seja bem-vindo, terráqueo. Arthur olhou para a mesa e soltou uma interjeição de asco. Argue, tem ratos na mesa. Houve um silêncio constrangedor. Todos dirigiram olhares significativos a Arthur. Ele olhava para os dois ratos brancos que estavam dentro de objetos semelhantes a copos de uísque. Percebeu o silêncio e olhou para as caras de seus companheiros. Ah! Exclamou, entendendo tudo de repente. Desculpe, é que eu não estava preparado para. Permita-me apresentar-lhe Benji, disse Trillian. Prazer, disse um dos ratos, tocando com os bigodes o que devia ser um painel sensível ao tato no interior do recipiente de vidro, o qual avançou um pouco. E esse aqui é Frank. Muito prazer, disse o outro rato, e seu recipiente também avançou. Arthur estava boquiaberto. Mas esses não são eles, disse Trillian. São mesmo os ratos que eu trouxe da Terra. Ela encarou Arthur, e ele julgou perceber em seu olhar uma sutil expressão de resignação. Me passa essa tigela de megamula arcuriana gratinada, sim? Pediu ela. Slartibartfast pigarreou discretamente. Ah, com licença, disse ele. Sim, obrigado, Slartibartfast, disse Benji, seco. Você pode retirar. Se, o quê? Bem, está bem, disse o velho, um pouco desconcertado. Vou trabalhar nos meus fiordes. A propósito, isso não é mais necessário, disse Frank. Creio que não vamos mais precisar da nova Terra. Revirou os olhinhos rosados, porque encontramos um nativo do planeta que estava lá segundos antes de sua destruição. O quê? Exclamou Slartibartfast, atônito. Não pode ser. Tenho 1000 geleiras prontas para avançar sobre a África. Bem, talvez você possa tirar umas férias para esquiar antes de
Desmontá-las, disse Frank irônico. Esquiar, exclamou o velho. Essas geleiras são verdadeiras obras de arte. Contornos elegantes, picos altíssimos de gelo, desfiladeiros majestosos. Esquiar numa obra-prima dessa seria um sacrilégio. Obrigado, Slart Bartfast, disse Benji com firmeza. Assunto encerrado. Sim, senhor, disse o velho, com frieza. Muito obrigado. Bem. Adeus, terráqueo, disse para Arthur. Espero que dê um jeito no seu estilo de vida. Com um leve aceno para os outros, o velho virou-se e saiu do recinto, cabisbaixo. Arthur ficou a vê-lo sair, sem saber o que dizer. Bem, disse Benji, vamos ao que interessa. Ford e Zaphod fizeram tim-tim com seus copos. Ao que interessa. Disseram. Como assim? Perguntou Benji. Ford olhou ao redor. Desculpe, pensei que estivesse propondo um brinde, disse ele. Os ratos remexeram-se com impaciência dentro de seus recipientes de vidro. Então aquietaram-se e Benji avançou para falar com Arthur. Criatura da Terra, disse, a situação é a seguinte. Como você sabe, há 10 milhões de anos que administramos o seu planeta para descobrir essa maldita questão fundamental. Por quê? Indagou Arthur. Não, essa aí já descartamos, disse Frank, interrompendo. Porque não bate com a resposta. Por quê? 42. Como você vê, não faz sentido. Não é isso, explicou Arthur. Eu perguntei por que vocês querem saber isso. Ah, exclamou Frank. Bem, para ser absolutamente franco, só por força do hábito, creio eu. E acho que a questão é mais ou menos esta. Já estamos de saco cheio dessa história toda. E a ideia de ter que começar do zero outra vez por causa daqueles panacas dos Vogons realmente é demais, sacou? Foi por mero acaso que Benji e eu terminamos a tarefa específica de que estávamos encarregados e saímos do planeta para tirar umas fériasinhas, e conseguimos dar um jeito de voltar a Magratea graças aos seus amigos. Magratea é um dos portais que dá acesso à nossa dimensão. Explicou Benji, e recentemente, prosseguiu o outro roedor, recebemos uma proposta irrecusável de participar de uma mesa redonda na quinta dimensão e dar umas palestras lá na nossa Terra, e estamos inclinados a aceitar. Eu aceitava, se me convidassem. Você não aceitava, Ford? Perguntou Zaphod. Ah, claro, na mesma hora, disse Ford. Arthur olhava para eles, sem saber aonde aquilo ia dar. Só que a gente não pode ir de mãos abanando, disse Frank. Ou seja, temos que descobrir a questão fundamental de algum modo. Zaphod debruçou-se, chegando mais perto de Arthur. Imagine só, disse ele, se eles estão lá no estúdio, muito tranquilos, dizendo que sabem qual é a resposta à questão da vida, o universo e tudo mais, e depois tem que admitir que a resposta é 42. O programa vai acabar ali mesmo. Não dá para espichar o programa, entendeu? A gente tem que ter alguma coisa que soe bem, disse Benji. Uma coisa que soe bem, exclamou Arthur. Uma questão fundamental que soe bem? Formulada por 2 ratos. Os ratos irritaram-se. Olhe, disse Frank, essa história de idealismo, de dignidade da pesquisa pura, da busca pela verdade em todas as suas formas, está tudo muito bem, mas chega uma hora que você começa a desconfiar que, se existe uma verdade realmente verdadeira, é o fato de que toda a infinidade multidimensional do universo é, com certeza quase absoluta, governada por loucos varridos. E entre gastar mais 10 milhões de anos para descobrir isso ou então faturar em cima do que já temos, eu fico tranquilamente com a segunda opção. Mas começou Arthur, desanimado. Você vai entender, terráqueo, disse Zaphod. Você é um produto de última geração daquela matriz de computador, certo? E você estava lá na Terra até o instante em que o planeta foi exterminado, não é? Bem, assim, o seu cérebro estava organicamente integrado à penúltima configuração do programa do computador, disse Ford, e admirou a clareza de sua própria explicação. Certo? Perguntou Zaphod. Disse Arthur, hesitante. Ele jamais havia se sentido organicamente integrado a coisa nenhuma. Sempre achará que este era um de seus problemas. Em outras palavras, disse Benji, fazendo com que seu curioso veículo se aproximasse de Arthur, é bem provável que a estrutura da pergunta esteja codificada na estrutura de sua mente. E por isso queremos comprá-la de você. O que é a pergunta? Indagou Arthur.
Responderam Ford e Trillian. Por uma nota preta, disse Zaphod. Não, explicou Frank, o que a gente quer comprar é o seu cérebro. O quê? Mas que falta vai fazer? Perguntou Benji. Eu entendi você dizer que sabiam ler o cérebro dele. Eletronicamente, protestou Ford. É claro que sabemos, disse Frank, só que primeiro a gente tem que retirá-lo do lugar. Tem que ser preparado. Tratado, disse Benji. Cortado em pedaços. Obrigado, gritou Arthur, inclinando a cadeira para trás para afastar. Se da mesa, horrorizado. Se você achar isso importante, disse Benji razoável, a gente coloca outro no lugar. É um cérebro eletrônico, disse Frank. Bastaria um bem simples. Bem simples. Gemeu Arthur. Disse Zaphod com um sorriso maldoso, era só programá-lo. Para dizer o quê? Não entendi. Cadê o chá? Ninguém ia notar a diferença. O quê? Exclamou Arthur, afastando-se ainda mais. Está vendo? Disse Zaphod e o roldidor por causa de algo que Trillian fez naquele momento. Pois eu notaria a diferença, disse Arthur. Não, disse Frank, porque você seria programado para não notar. Ford saiu em direção à porta. Vocês me desculpem, meus caros ratos, mas pelo visto nada feito. Creio que essa posição é inaceitável, disseram os ratos em coro. Suas vozinhas finas perderam todo e qualquer toque de cordialidade. Com um zumbido agudo, os dois recipientes de vidro levantaram-se da mesa e partiram em direção a Arthur, que ficou encurralado num canto do recinto, absolutamente incapaz de fazer alguma coisa, ou mesmo de pensar em alguma coisa. Trillian agarrou-o pelo braço, em desespero, e tentou arrastá-lo em direção à porta, que Ford e Zaphod estavam tentando abrir, mas Arthur era um peso morto. Parecia hipnotizado pelos roedores voadores que se aproximavam dele. Trillian gritou, mas ele continuou abestalhado. Com o último safanão, Ford e Zaphod conseguiram abrir a porta. Lá fora havia uma pequena multidão de homens mal encarados, que aparentemente era o pessoal que fazia os serviços sujos em Magrathea. Não apenas eram mal encarados, mas também traziam equipamentos cirúrgicos bem assustadores. Os homens atacaram. Assim a cabeça de Arthur ia ser aberta, Trillian não conseguia ajudar. Lo e Ford e Zaphod iam ser atacados por um bando de brutamontes bem mais fortes e armados do que eles. Portanto, foi bem a calhar que, naquele exato momento, todos os alarmes do planeta tenham soado ao mesmo tempo, fazendo uma barulheira infernal. Capítulo 32 – Emergência. Emergência. Ouvia-se em todo o planeta. Nave inimiga aterrissou no planeta. Invasores armados na seção 8A. Postos de defesa, postos de defesa. Os dois ratos fungavam irritados, cercados dos cacos de seus recipientes de vidro quebrados no chão. Droga, disse o rato Frank. Tanta confusão por causa de 1 quilo de cérebro de terráqueo. Seus olhos rosados estavam cheios de cólera, seu belo pelo branco estava eriçado de eletricidade estática. A única saída agora, disse Benji, acocorado e coçando os bigodes. Pensativamente, é tentar inventar uma pergunta que pareça plausível. Vai ser difícil, disse Frank. Que tal o que é? O que é? Que é? Amarelo e perigoso? Benji pensou por alguns instantes. Não serve, disse. Não casa com a resposta. Por alguns segundos permaneceram em silêncio. Está bem, disse Benji. Quanto dá 6 vezes 7? Não, muito literal, muito objetivo, disse Frank. Não vai despertar o interesse do público. Pensaram mais um pouco. Então Frank disse, que tal quantos caminhos é preciso caminhar? Asterisco. Ahá! Exclamou Benji. Essa parece promissora. Repetiu a frase saboreando essa é excelente mesmo. Parece uma coisa muito importante, mas ao mesmo tempo não quer dizer nada de muito específico. Quantos caminhos é preciso caminhar? 42. Excelente, excelente. Com essa a gente enrola todo mundo. Frank, meu rapaz, estamos feitos. E dançaram entusiasmados. Perto deles, no chão, havia alguns homens mal encarados que tinham sido golpeados na cabeça com pesados troféus de acrílico. A 1 quilômetro dali, 4 figuras corriam por um corredor, tentando achar uma saída. Saíram numa sala espaçosa cheia de portas, onde havia um terminal de computador. Olharam ao redor, confusos. Para onde vamos, Zaphod? Perguntou Ford. Eu chutaria por ali, disse Zaphod, correndo entre o terminal e a parede.
Antes que os outros saíssem atrás dele, Zaphod parou imediatamente quando uma faísca de raio da morte estalou alguns centímetros à sua frente, fritando um pedaço da parede. Ouviu-se uma voz forte ampliada dizendo: "Pare aí mesmo, Beblebrox. Você está encurralado. Os tiras." Sibilou Zaphod, acocorando-se e virando-se para trás. "Você tem alguma sugestão, Ford?" "Por aqui", propôs Ford, e os quatro se enfiaram numa passagem entre dois painéis do terminal. No final da passagem havia uma figura com um traje espacial à prova de qualquer projétil, com uma tremenda arma de raio da morte na mão. "Não queremos atirar em você, Beblebrox", gritou a figura. "Ótimo", gritou Zaphod, e enfiou-se entre duas unidades de processamento de dados. Os outros foram atrás dele. "Eles são dois", disse Trillian. "Estamos encurralados." Espremeram-se entre um grande banco de dados e a parede. Prenderam a respiração e esperaram. De repente, o ar foi riscado por raios. Os dois policiais estavam atirando neles ao mesmo tempo. "Vejam, estão atirando na gente", disse Arthur, todo encolhido. "Eles não disseram que não queriam fazer isso?" Foi o que eu entendi também", concordou Ford. Zaphod esticou a cabeça para fora do esconderijo, corajosamente. "Ei", disse ele, "vocês não disseram que não queriam atirar na gente?" E escondeu-se de novo. Esperaram. Após um momento, uma voz respondeu: "Ser policial não é mole." "Que foi que ele disse?" cochichou Ford, espantado. "Disse que ser policial não é mole." "Bem, mas isso é problema dele, não é?" "A meu ver, é." "Escutem", gritou Ford. "Acho que nós já temos bastante problemas. Sem que vocês fiquem atirando em nós, e assim, se vocês parassem de descarregar as suas frustrações em cima de nós, acho que seria melhor para todo mundo." Uma pausa, depois a voz amplificada ecoou novamente: "Escute aqui, cara. Não pense que a gente é que nem esses retardados que só sabem puxar gatilho, com olhar vazio, que nem sabem conversar direito. Nós somos uns caras inteligentes, decentes, e se vocês nos conhecessem melhor até gostariam de nós. Eu não ando por aí dando tiros à torto e à direito e depois saio contando vantagem pelos botecos da galáxia, como muitos policiais que conheço. Eu saio por aí dando tiros à torto e à direito, só que depois morro de arrependimento e conto tudo pra minha namorada, e eu escrevo romances", disse o outro policial. "Se bem que ainda não consegui publicar nenhum deles. Quer dizer, é bom vocês saberem que hoje estou com um humor terrível." Os olhos de Ford quase saltaram das órbitas. "Qual é a desses caras?" perguntou. "Sei lá", disse Zaphod. "Eu gostava mais deles quando estavam só dando tiros. Então, vocês vão sair daí por bem ou vai ter que ser na porrada?" gritou um dos policiais. "O que você preferir", gritou Ford. Um milissegundo depois, as armas de raio da morte encheram a sala de relâmpagos, que atingiram em cheio o terminal de computador atrás do qual os quatro estavam escondidos. O tiroteio continuou por algum tempo com uma intensidade insuportável. Quando parou, seguiram-se alguns segundos de quase silêncio, e os ecos foram morrendo. "Vocês ainda estão aí?" gritou um dos policiais. "Estamos", eles gritaram. "Nós não gostamos nem um pouco de ter que fazer isso", gritou outro policial. "Deu para perceber", gritou Ford. "Agora preste atenção no que vou dizer, Beblebrox, mas preste atenção mesmo." "Por quê?" gritou Zaphod. "Porque vou dizer uma coisa muito inteligente, interessante e humana. Bem, ou vocês se entregam agora e deixam a gente dar umas porradinhas em vocês, só um pouquinho, é claro, porque nós somos totalmente contra a violência desnecessária. Ou então a gente explode este planeta todo e talvez mais um ou dois que nós vimos quando viemos pra cá." "Mas isso é loucura!" exclamou Trillian. "Vocês não podem fazer isso." "A gente não pode?" gritou o policial. "Não pode?" perguntou ele. Ao outro. "A gente pode e deve, não tem dúvida", gritou o outro. "Mas por quê?" perguntou Trillian. "Porque tem coisas que a gente tem que fazer mesmo sendo policiais liberais esclarecidos, cheios de sensibilidade e o cacete. Esses caras não existem", murmurou Ford, sacudindo a cabeça. Um dos policiais gritou para o outro: "E aí, vamos dar mais uns tirinhos neles?" É uma outra tempestade elétrica. O calor e o barulho eram fantásticos.
Lentamente o terminal de computador foi se desintegrando. A parte da frente já tinha se dissolvido quase toda, e riachos espessos de metal derretido se aproximavam do canto em que os 4 estavam escondidos. Eles se encolheram ainda mais e esperaram pelo fim. Capítulo 33. Mas o fim não veio, pelo menos, não naquela hora. De repente os raios cessaram, e no silêncio repentino que se seguiu ouviram-se gritos guturais e 2 baques surdos. Os 4 se entreolharam. O que houve? Perguntou Arthur. Eles pararam, disse Zaphod, dando de ombros. Por quê? Sei lá. Quer ir lá e perguntar a eles? Não. Esperaram. Ei! Gritou Ford. Nada, estranho. Pode ser uma armadilha. Eles são burros demais para isso. Aqueles baques, o que foi aquilo? Não sei. Esperaram mais alguns segundos. Eu vou lá ver, disse Ford. Olhou para os outros e acrescentou. Será que ninguém vai dizer, não, você não, deixe que eu vou? Os outros 3 sacudiram a cabeça. Nesse caso, disse ele e levantou-se. Por um momento não aconteceu nada. Então, alguns segundos depois, continuou a não acontecer nada. Ford olhou para a fumaça espessa que saía do computador destruído. Cuidadosamente saiu do esconderijo. Continuou não acontecendo nada. 20 metros adiante, ele pôde entrever em meio à fumaça o vulto de um dos policiais em sua roupa espacial. Estava embolado no chão. A 20 metros dele, no outro lado da sala, estava o outro. Não havia mais ninguém. Ford achou isso extremamente estranho. Lenta e nervosamente aproximou-se do primeiro policial. O corpo estava perfeitamente imóvel quando ele se aproximou e permaneceu perfeitamente imóvel quando ele colocou o pé sobre a arma de raio da morte que o cadáver ainda tinha na mão. Abaixou-se e pegou a arma, sem encontrar nenhuma resistência. O policial estava indubitavelmente morto. Ford examinou-o rapidamente e constatou que ele era de capa de Blagulon, um ser que respirava metano e que só poderia sobreviver na rarefeita atmosfera de oxigênio existente em Magratea com seu traje espacial. O pequeno sistema computadorizado em sua mochila, que lhe permitia sobreviver naquele planeta, parecia ter explodido inesperadamente. Ford examinou-o profundamente intrigado. Esses mini-computadores normalmente funcionavam ligados ao computador central que ficava na nave e com o qual eles permaneciam ligados através do subeta. O sistema era completamente seguro, a menos que houvesse uma falha completa do sistema de retroalimentação, o que jamais acontecerá. Ford correu até o outro cadáver e descobriu que exatamente a mesma coisa impossível havia acontecido com ele. E pelo que tudo indicava, exatamente na mesma hora. Ford chamou os outros para virem olhar. Eles vieram, manifestaram o mesmo espanto, mas não a mesma curiosidade. Vamos sair daqui, disse Zaphod. Se a coisa que estou procurando está mesmo aqui, seja lá o que ela for, não quero mais saber dela. Zaphod agarrou a segunda arma, fulminou um computador de contabilidade absolutamente inofensivo e saiu correndo pelo corredor. Os outros foram atrás. Quase atirou também num aeromóvel que os esperava perto dali. O veículo estava vazio, mas Arthur reconheceu. Era de Slart Bartfast. No painel de controle, que tinha poucos controles aliás, havia um recado do proprietário. No papel havia uma seta apontando para um dos botões do painel, e os seguintes dizeres: este é provavelmente o melhor botão para vocês apertarem. Capítulo 34. O aeromóvel, a uma velocidade acima de R-17, percorreu os túneis forrados de aço e levou-os de volta à aterradora superfície do planeta, onde mais uma vez raiava uma melancólica madrugada. Uma luz cinzenta e fantasmagórica congelava-se sobre a superfície do planeta. R é uma unidade de velocidade definida como uma velocidade razoável para se viajar, compatível com a saúde física e mental dos viajantes e garantindo um atraso não maior do que 5 minutos, mais ou menos. É por conseguinte uma grandeza quase infinitamente variável, que depende das circunstâncias, já que os 2 primeiros fatores variam não apenas em função da velocidade absoluta do veículo, mas também em função da consciência do terceiro fator. A menos que seja abordada com tranquilidade, essa equação pode resultar em estresse, úlceras e até mesmo morte. R-17 não é uma velocidade definida, mas é sem dúvida excessivamente alta. O aeromóvel saiu do túnel a mais de R-17, largou seus passageiros ao lado da nave Coração de Ouro, que se destacava daquele chão.
congelado como se fosse um osso ressecado e mais que depressa. Voltou para as bandas de onde eles tinham vindo, para cuidar de sua própria vida. Trêmulos, os 4 encararam a nave. Ao lado dela estava pousada uma outra. Era uma nave policial de capa de Blagulon. Parecia um tubarão inchado, verde ardósia, coberto de letras negras dos mais variados tamanhos, todas igualmente antipáticas. A inscrição informava a todos os interessados de onde era aquela nave, qual a seção da polícia que a utilizava e onde deviam ser feitas as conexões de força. De algum modo, parecia anormalmente escura e silenciosa mesmo. Sabendo-se que sua tripulação de 2 membros estava naquele momento morta por asfixia numa câmara enfumaçada muitos quilômetros abaixo da superfície. É uma dessas coisas curiosas que não há como explicar nem definir, mas o fato é que dá para sentir quando uma nave está completamente morta. Ford sentia isso, e achava tudo muito misterioso. A nave e seus 2 tripulantes pareciam ter morrido espontaneamente. De acordo com sua experiência, o universo simplesmente não funciona assim. Os outros 3 também sentiam isso, mas sentiam ainda mais o frio desgraçado que estava fazendo, e correram para dentro da nave Coração de Ouro, com um forte ataque de ausência de curiosidade. Ford ficou lá fora e resolveu examinar a nave de Blagulon. Enquanto caminhava, quase tropeçou numa figura inerte, deitada de bruços na poeira fria. "Marvin!" exclamou ele. "O que você está fazendo? Não fique achando que você tem obrigação de se importar comigo." "Por favor", disse Marvin com uma voz monótona e abafada. "Mas como é que você está, sua lata velha?" perguntou Ford, deprimidíssimo. "O que houve?" "Eu nem sabia que tinha havido alguma coisa", disse Marvin. "Por quê?" indagou Ford, acocorando-se ao lado do robô, tremendo de frio. "Você está deitado de bruços na poeira? Para quem está com o astral lá embaixo, é um prato cheio", disse Marvin. "Não finja que você está com vontade de falar comigo. Eu sei que você me odeia." "De jeito nenhum. Odeia sim você e todo mundo. Faz parte da estrutura do universo. É só eu falar com uma pessoa que na mesma hora ela me odeia. Até os robôs me odeiam. É só você me ignorar que eu provavelmente vou desaparecer do mapa." O robô levantou-se e ficou olhando para o outro lado, irredutível. "Aquela nave me odiava", disse, apontando para a nave policial. "Aquela nave?" perguntou Ford, subitamente animado. "O que aconteceu com ela? Você está sabendo?" "Ela passou a me detestar porque falei com ela." "Você falou com ela? Como assim?" "Muito simples. Eu estava muito entediado e deprimido, e aí me liguei na entrada externa do computador. Conversei por muito tempo com o computador e expliquei a ele a minha concepção do universo", disse Marvin. "E o que aconteceu?" insistiu Ford. "Ele se suicidou", disse Marvin, e foi caminhando em direção à nave Coração de Ouro. Capítulo 35. Naquela noite, quando a nave Coração de Ouro já estava a alguns anos-luz da nebulosa da Cabeça de Cavalo, Zaphod descansava debaixo da palmeirinha da ponte de comando, tentando consertar o cérebro com doses maciças de dinamite pangalática. Ford e Trillian discutiam num canto sobre a vida e questões correlatas, e Arthur, deitado na cama, folheava o Guia do Mochileiro das Galáxias. Como ia ter que viver na tal da galáxia, o jeito era aprender alguma coisa sobre ela, pensou. Encontrou o seguinte verbete: "A história de todas as grandes civilizações galácticas tende a atravessar 3 fases distintas e identificáveis, as da sobrevivência, da interrogação e da sofisticação, também conhecidas como as fases do como, do porquê e do onde. Por exemplo, a primeira fase é caracterizada pela pergunta: como vamos poder comer? A segunda pela pergunta: por que comemos? E a terceira pela pergunta: onde vamos almoçar?" Neste momento o interfone da nave soou. "O terráqueo. Está com fome, garoto?" Era a voz de Zaphod. Seria legal comer alguma coisa", disse Arthur. "Então se segure", disse Zaphod, "que a gente vai dar uma paradinha no restaurante no fim do universo."